2 Samuel capítulo 2, a gente vai ler capítulo 2, 2 Samuel capítulo 11, desculpa. A gente vai ler a partir do versículo 2. Todos encontraram? A Fabrícia ainda está procurando. Vamos esperar a Fabrícia encontrar. Achou? Tem mais alguém procurando ainda? Amém, vamos ler. Diz assim: certo dia, ao anoitecer, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço da casa de Israel. Do terraço ele viu uma mulher tomando banho, e a mulher era muito bonita. Davi mandou alguém procurar saber quem era a mulher. Disseram-lhe: é Betseba, a filha de Elião, esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Então ela veio, e ele se deitou com ela. Isso aconteceu quando ela estava se purificando da sua impureza. Depois ela voltou para casa. A mulher ficou grávida. E mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, visto disso, Davi mandou a seguinte mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. Então Joabe enviou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como estavam os soldados e como estava indo a guerra. Davi disse então a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Assim que Urias saiu da casa do rei, foi-lhe enviado um presente da cortesia do rei. No entanto, Urias não foi para casa, mas dormiu à entrada da casa do rei, com todos os outros servos do seu senhor. Então disseram a Davi: Urias não foi para casa. Em vista disso, Davi disse a Urias: você não acabou de chegar de viagem? Por que não vai para sua casa? Urias disse a Davi: a arca e os homens estão em Israel, e de Judá estão em abrigos temporários. O meu chefe Joabe e os servos do meu senhor estão acampados em campo aberto. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha esposa? Tão certo como o Senhor vive, não farei isso. Amém? Podem se assentar. Creio que você já ouviu falar acerca dessa história. Eu quero nessa noite, junto com você, meditar nessa mensagem e falar um pouco a respeito do que o pecado ele pode fazer com a nossa vida. Todos conhecem a Davi. Eu creio que a maioria das pessoas que ouvem falar de Davi conhecem ele pela a sua história. Mas o histórico maior de Davi é das suas vitórias, né? Quem nunca ouviu falar da história de Davi e Golias, né? Eu acredito que desde quando a gente é criancinha, acho que a primeira história que é contada na escolinha é a história de Davi e Golias. Eu acredito porque é uma das histórias que o Mateus mais decorou, foi essa. Então se ouve muito falar de Davi acerca das suas vitórias, acerca do quanto ele foi vencedor. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa que Davi não era muito acostumado a perder. Vamos falar um pouco das derrotas também que Davi teve. A Bíblia vem contando aqui a história de Davi. Davi certo dia estava na sua casa, no seu palácio real, né, sem nada para fazer. E de repente ele vai até a sacada e olha pela janela e ele enxerga uma bela mulher. E a Bíblia diz que essa mulher estava tomando banho. Certamente essa mulher ou estava sem roupa ou com pouca roupa. Porque Davi olhou para ela e logo desejou essa mulher. E a Bíblia conta que Davi chegou para os seus soldados e perguntou quem era aquela mulher. E disseram que era Betseba,
que era a esposa de Urias, filha de um homem etita. E Davi, por um instante, ele nem se preocupa se aquela mulher tinha um marido ou não. E a Bíblia diz que ele avisa os seus servos e dá uma ordem: tragam essa mulher. E trouxeram essa mulher e ela chegou até Davi, e Davi deitou-se com ela. Davi cometeu aqui um adultério. Davi cometeu um pecado. E aí, quando Davi descobre que essa mulher era mulher de Urias, ele manda chamar Urias. Primeiro, desculpa, eu atropelei um pouco a história e não contei o que aconteceu. Davi se deitou com ela, porque Davi olhou apenas a beleza dela, e Davi cometeu, além de um adultério, ele cometeu um pecado que hoje muitos homens cometem com algumas mulheres, que é de desvalorizar a mulher e usar ela somente como objeto. Davi desejou a mulher, usou essa mulher e dispensou. E essa mulher engravidou. Passados-se uns dias, essa mulher percebeu que a sua menstruação estava atrasada. E a Bíblia conta que quando ela se deitou com Davi, ela estava no seu momento de purificação. A Fê vai entender muito bem agora, né, Fê? Essa palavra, a Fê pregou muito bem ontem, está de parabéns, já falei isso para ela, mas eu quero falar mais uma vez diante de todos. Quem não esteve aqui, eu quero que vocês saibam que ontem foi ministrada uma palavra aqui poderosa, através da vida da Fê. Deus foi maravilhoso. Eu estava ali atrás, escutando tudinho, do começo ao fim. E Deus falou comigo também, não foi só com as mulheres, não. E a Fê vai entender o que eu estou falando aqui. Ela estava, ou seja, ela estava acabando o seu período, né, de menstruação, e logo ela estava fértil. E aí o que acontece quando a mulher tem relação, quando ela está fértil? Ela engravida. E foi o que aconteceu com ela. Ela engravidou. E essa mulher percebeu que sua menstruação estava atrasada e ela sabia, o seu marido estava na guerra. Não era dele. E ela mandou avisar Davi. Avisem para Davi que eu estou grávida. E aí Davi, sabendo que essa mulher estava grávida, agora vai entrar uma coisa que onde Davi começa a fazer tudo aquilo que ele não estava acostumado a fazer. Davi estava acostumado a ser elogiado por suas vitórias, mas ele se encontrava ali em um momento em que ele não tinha como sair vencedor nessa história. Ele se sentiu encurralado. Como eu disse no começo, a gente vai falar sobre pecado e sobre algumas consequências do pecado. E Davi estava acostumado a ser elogiado, a ser, aplaudido por suas vitórias. E de repente ele se vê acurralado e ele faz uma coisa que ele não estava acostumado a fazer: esconder o que ele fazia. Porque as coisas que Davi fazia, todos percebiam que eram as suas grandes vitórias na frente do exército de Israel. E aí Davi chama essa mulher, e Davi começa a tramar um plano para poder esconder o pecado dele. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu vou ler depois alguns tópicos que eu deixei marcado aqui, e um deles vai dizer exatamente o que nós vamos falar. O pecado nunca pode ser escondido. E Davi manda chamar Urias. Urias chega e Davi fala: eu preciso arrumar um jeito de Urias se deitar com Betseba, porque ninguém pode saber que esse filho é meu. Se saísse a história de que ela estava grávida e Urias ainda estivesse na guerra, ninguém sabe quanto tempo ele ia voltar da guerra. Então Davi imaginou: se a barriga dessa mulher começa a crescer, alguém vai ter que se responsabilizar. E aí Davi chama Urias e arquiteta um plano. E fala para Urias: Urias, você não está cansado? Primeiro ele pergunta como que está a guerra. Começa com desculpas esfarrapadas, Como está a guerra, como estão os soldados.
E Urias dá detalhes de como está a guerra. Ele diz: você não está cansado? Você não quer ir para sua casa? Vá para sua casa, fica um pouco com sua mulher. Só que, olha só, uma coisa que Davi nem imaginava, era que Urias, uma coisa que naquele momento ele não tinha: caráter, honra. E aí Urias diz assim: como eu posso ir para minha casa? A Bíblia diz que ele mandou Urias ir. Urias não foi, Urias ficou na porta da casa dele deitado, guardando a porta da casa daquele que havia o traído. E aí quando chegaram os soldados e disseram: olha, Urias não foi para a casa dele não. Urias está aí na porta junto com o soldado, dormiu aí. Ele chama Urias de novo e diz: como você não foi para sua casa? Você não está cansado? Você não quer descansar? E Urias diz assim para ele, ó, versículo de número 11. Urias disse a Davi: a arca e os homens de Israel e de Judá estão em abrigos temporários, e o meu chefe Joabe e os servos do meu senhor estão acampados em campo aberto. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha esposa? Tão certo como o Senhor vive, não farei isso. Eu imagino o quanto a consciência de Davi não pesou nessa hora. Davi vendo ali a lealdade de Urias. Urias dizendo: jamais. Os meus amigos, os meus colegas, os meus soldados estão na guerra, dormindo em acampamentos no chão. E eu vou ter a coragem de ir para a minha casa dormir com a minha mulher, sabendo que os meus companheiros estão lá e o meu chefe está lá? Jamais eu faria isso. Imagina, a consciência. Gente, tem uma coisa que incomoda a gente, é consciência pesada. Acho que pior do que isso, só o arrependimento, né? Que é uma coisa que bate e corta o nosso coração no meio. Imagina o quanto Davi não estava ali, puxa vida, a lealdade. Mas só que nesse momento, Davi ainda não, era para Davi ter esse pensamento, mas ele não teve. E ele continuou arquitetando o seu plano. Não, eu preciso esconder o meu pecado. Ninguém pode saber o que eu fiz. E aí ele tem uma brilhante ideia: vou mandar Urias de volta para a guerra. Só que dessa vez eu vou mandar uma carta, e aqui aconteceu a segunda traição de Davi com seu soldado leal. A primeira foi ele ter usado a mulher dele, né, como objeto para satisfazer a sua vontade. E a segunda foi ele ter pegado o seu soldado fiel, leal, escrito uma carta para o chefe Joabe, né, o chefe do exército dele ali, escrito dizendo: coloquem Urias na frente da batalha, eu quero ele como primeiro soldado na primeira linha, que é para o primeiro tiro ou a primeira flechada que vier, acertar ele. 2 traições. E o seu soldado fiel e leal leva a cartinha na mão, a sua sentença de morte. Gente, a traição dói demais. Eu fico imaginando Urias ali levando aquela carta sem saber o que era. Ele chega lá e entrega para o seu chefe. E imagina Joabe lendo aquela carta que Davi mandou nas mãos do próprio Urias. E imagina ele lendo e olhando para Urias e dizendo: eu não acredito que o Davi fez isso. Davi não decepcionou apenas Urias, não decepcionou apenas a mulher de Urias. Eu creio que nesse momento também, o seu soldado ali, fiel, o líder daquele exército, quando lê aquela carta e vê que Davi pede para que Urias fique na linha de frente, também se decepciona com Davi. E ele lendo aquela carta e olhando para Urias, agora imagina a consciência também de Joabe, de ter que colocar Urias na frente de todos os soldados para ser morto. E você tem que fazer aquilo porque você é leal a alguém. Agora eu quero ler alguns tópicos com vocês
acerca do que o pecado pode fazer com a gente. Davi poderia muito bem se arrepender de tudo isso que ele fez, e o Senhor passar uma borracha, porque o Senhor ele faz isso conosco. Não importa o tamanho do pecado que nós cometemos, mas de maneira alguma ele pode ser escondido. E eu fiz alguns tópicos do que nós não devemos fazer com o pecado, e o primeiro dele é: o pecado nunca pode ser escondido. Davi tentou abrir o seu caso, Davi tentou encobrir o seu caso com Betseba, e olha o resultado no que deu. Enganou, ele levou ao engano, e esse pecado, a causa de tudo isso, levou à morte. A morte de Urias, e consequentemente, se você continuar lendo a história, você vai ver que esse filho também morreu, que ele teve com Betseba. É difícil um cara que nem Davi, que só tinha um histórico de vitória, ter que abrir um leque desse na frente de todo mundo. O reinado dele certamente acabaria. Mas se ele fizesse isso, teria evitado sobre ele muitas coisas, sobre a vida dele. Nós sabemos, e quem leu a história de Davi, sabe que tudo começou a desandar na vida de Davi a partir desse momento desse pecado. Porque ele pecou? Não. Porque ele ocultou o pecado. E além de ter ocultado esse pecado, ele ainda colocou pessoas que não tinham nada a ver envolvido nisso. Então, se o meu pecado, o teu pecado, não importa o que você fez, não importa o tamanho da gravidade desse pecado, ele não pode de maneira alguma ser encoberto. Não pode ser encoberto. Outro tópico: o pecado nunca é sem vítima. Sempre vai ter uma vítima. Se não for você, vai ser alguém, mas sempre vai ter uma vítima. Davi estava afetado e infectado por suas ações. Suas ações criaram lembranças que Davi iria levar com ele o resto da sua vida. Assim como você e eu, carregamos as marcas e as memórias com a gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente pode pecar, um pecado grave, e a Bíblia diz que Ele apagará a memória dos nossos pecados. Mas eu quero que você entenda esse tópico. Eu entendi dessa maneira, não sei se vocês entendem dessa maneira, mas o Senhor falou comigo da seguinte maneira. A Bíblia não mente quando diz que o Senhor vai apagar o pecado, né? Será lançado no esquecimento. Mas eu creio da seguinte maneira, que esse pecado seria apagado da memória do Senhor, da memória de Deus. Mas sempre a gente vai carregar conosco a memória desse pecado, quando a gente comete o pecado. Eu carrego comigo até hoje lembranças de pecados gravíssimos que eu cometi. Só que eu tenho certeza que o Senhor me perdoou, mas ainda vem dentro de mim, dentro do meu coração, lá no fundo, que muitas das vezes vem como um flash e chega assim: cara, como que eu pude fazer isso? Ele nunca será apagado da sua memória. Deus, Ele apaga da memória dEle, mas da nossa memória sempre vai ficar. Então não se culpe, não fique aí dizendo, achando que o Senhor não te perdoou, porque você diz assim: poxa, mas eu estou lembrando todo dia disso, e todas as vezes que eu me lembro, eu me entristeço. Mas sabe por quê? Porque o pecado, ele sempre vai vir à nossa memória. Não adianta. Não é porque o Senhor nos perdoou que a gente vai esquecer e nunca mais vai lembrar. Se nós esquecêssemos dos nossos pecados, a possibilidade da gente cometê-los novamente seria muito maior. Então essas lembranças é o Senhor que nos traz dizendo: lembra quanto você chorou? Lembra quanto foi difícil quando você fez isso? Lembra quantas pessoas você magoou por causa disso? Então é para isso, você nunca vai esquecer esse pecado. Nunca, ele nunca será esquecido. Davi cometeu esse pecado e eu tenho certeza que por todas as formas que ele fez de tentar encobrir, ele pode ter até encoberto, mas a consciência dele
nunca saiu da memória dele. Outro tópico que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte: o pecado nunca é insignificante. Fiz um comentáriozinho aqui. Deus odeia o pecado. Não importa se é um grande pecado ou um pequeno. Deus odeia o pecado. Porque Ele é totalmente puro. Então, Deus odeia o pecado. Ele sempre vai abominar o pecado. Mas Ele nunca será insignificante na nossa vida. Sempre vai ter um porquê e um significado, porque tudo isso aconteceu. Então, algumas coisas nos levam a cometer pecados. E a gente precisa começar a identificar o que são, aonde que a gente é mais vulnerável ao pecado. Puxa, o Facebook é uma das coisas que mais me faz pecar. Então, o que eu devo fazer? Evitar estar sempre no Facebook. O YouTube é uma coisa que me faz pecar muito. Então, eu preciso evitar estar muito tempo no YouTube. Então, aí, essa questão de insignificância. Talvez você pense assim: puxa, mas eu só disse que não estava em casa, sendo que eu estava. Isso é um pecadinho insignificante, né? Só que assim, é muito fácil a gente julgar o pecado dos outros maior e mais grave do que o nosso. Talvez você diga assim: poxa, mas o que Davi fez, Davi cometeu ali um adultério, um homicídio, mandou matar alguém, se ele não fez, mas mandou. Cara, é grave demais isso. E eu só disse que não estava em casa quando eu não estava. Ou alguém, né, o pessoal do banco liga para você, ou do cartão de crédito, e você atende dizendo: é você que é o Marcos? Não, não sou o irmão dele. A gente acha que isso é menos grave do que matar alguém, do que adulterar, e não é. E é aí que a gente se atrapalha muitas das vezes, a gente tropeça e cai muitas das vezes. Porque a gente tem alguns pecados como insignificante e outros como grave. E pecado é pecado. Não importa o tamanho. Eu matei. A minha sentença será maior do que eu furtar ou eu dizer que não estou em casa? Não. Talvez a consequência seja um pouco menor, mas não deixa de ser pecado. Não anula. Não existe pecado insignificante. O pecado é pecado. Pecado é pecado e pronto, acabou a história. Não tem essa. Você mentir é pecado, você matar é pecado, estuprar é pecado, e nenhum deles é mais grave do que o outro. Tudo é pecado. Outra coisa. Eu acabei falando o tópico aqui sobre ele nunca sai da nossa memória. E tem o outro tópico que não deixa de ser tão importante quanto esse. O pecado nunca está além do perdão de Deus. Não importa o tamanho desse pecado. Eu, por muitas vezes, e o mais interessante de tudo isso é que ele vem à nossa memória quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas aconteceu muitas vezes comigo, de eu chegar assim, quando eu ia fazer alguma coisa importante para o reino, aí vem a lembrança daquele pior pecado que a gente tinha feito. Não sei se aconteceu isso com vocês, mas comigo aconteceu muitas vezes. E eu, cara, é mesmo, eu cometi esse pecado. E aí entra uma coisa que não deve entrar na nossa memória. Ele nunca está além do perdão de Deus. E eu ficava dizendo: cara, será que Deus me perdoou mesmo? Mas foi muito grave. E assim como a gente mesmo traz a memória,
Satanás, ele não esquece de nenhum dos nossos pecados, porque ele é quem está por trás, muitas das vezes, da maioria dos nossos pecados. Algumas é nós mesmos, não é o diabo, é nós. É falta de temor, é falta de vigilância mesmo nossa, mas a maioria é indução de Satanás para que a gente cometa. E ele está atento a todo instante. Talvez você passe até desapercebido em algumas situações, mas ouçam isso, Satanás, ele está a todo instante com a lista na nossa mão dos nossos piores pecados para jogar na nossa cara quando a gente se colocar diante do Senhor e dizer assim, eu vou fazer alguma coisa para Deus. E todas as vezes que eu ia fazer uma coisa para Deus, vinha e o pecado pior, falava, cara, por que não veio o pecadinho pequeno? E eu meditando ontem nessa palavra, falando, mas cara, pecado é pecado, não importa o tamanho. E aqui eu estou entendendo que para Deus é irrelevante, Ele já me perdoou desse pecado. Eu não tenho que ficar trazendo isso como culpa para a minha vida. Já foi perdoado. Estava na minha memória, eu dizia, mas eu sei que o Senhor já me perdoou. Eu sei que Deus já me perdoou, porque a bondade dele é muito maior do que a acusação de Satanás contra a minha vida. Então, quando você se levantar para fazer alguma coisa para Deus, escute bem o que eu vou dizer, eu quero que vocês prestem mais atenção nisso. Todos vocês. Quando vocês se colocarem na presença do Senhor para fazer alguma coisa para Deus, não se assustem quando vier à memória o pior pecado que você cometeu. E não deixe de fazer por causa disso. Não deixe de fazer. Não diga assim para você mesmo, eu sou incapaz de fazer isso porque, nossa, mas agora veio à minha memória o pior pecado. Não posso fazer isso. Sempre Satanás vai jogar na tua cara aquilo que você fez. Só que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para nós. Não existe condenação para o teu pecado. Não interessa se você pecou grandão, se você pecou pequeno, né? Pecado é pecado. Só que o Senhor já perdoou o teu pecado, querido. O Senhor já perdoou o teu pecado. O Senhor te trouxe nessa noite aqui para te dizer que não importa o que você fez, não importa o tamanho do erro que você cometeu, você é importante demais nas mãos do Senhor, no reino do Senhor, e já foi aniquilado, anulado lá na cruz do Calvário o teu pecado. O perdão sobre a tua vida já foi liberado no momento em que Jesus Cristo se dispôs a morrer por você. Querido, você entende? Foi pago um preço com sangue. Vocês já viram aquela história de pacto de sangue? Algumas pessoas fazem, cortam um dedinho, o outro corta o dedinho e mistura. Sabe o que significa pacto de sangue? Uma aliança inquebrável. É uma forma de você dizer, eu jamais vou quebrar esse pacto contigo. Está aqui o sangue, ó. Vamos unir os nossos sangue. Não façam isso, que pode transmitir algumas doenças. Mas o sangue do Senhor Jesus foi derramado por mim e por você. Todas as vezes vai vir à tua memória. Por muitas vezes eu falei, Deus, qualquer uma pessoa está apta, mas eu não estou, Senhor, porque eu cometi um pecado muito grande. Só que quando a gente está na ignorância ainda, de não conhecer a palavra do Senhor, a gente fica nessa bobagem de achar que existe nível de pecado. Não existe nível de pecado, querido. Pecado é pecado e pronto, acabou, já era. Então não se limite a fazer as coisas no reino do Senhor por causa dos seus pecados. Não se limite em estar disposto na obra do Senhor. Aí você me pergunta, eu vou parar de pecar se eu me disponibilizar a fazer as coisas para Deus? Não, você não vai parar de pecar. Queria eu e você parar de pecar. Eu sei que a nossa vontade é não pecar mais. Mas nós somos falhos. Uma hora ou outra a gente vai dar uma deslizada. Mas a Bíblia diz que nós não temos que nos conformar com as coisas deste mundo.
É você continuar lutando, relutando, dizendo: Deus, eu sei que eu estou pecador, mas eu estou aqui, Senhor. Pode contar comigo. Esse foi um dos erros de Davi. Davi tentou esconder. Não tente esconder o seu pecado. Não tente esconder. Não faça isso. Conte para alguém. Se você não puder contar para alguém, se você achar que é muito grave você contar para alguém, mas conte para o Senhor Jesus. Rasgue o seu coração para Ele e fale mesmo para Ele. Mas se você ainda puder, eu lembro que um dia eu passei uma situação muito difícil, muito complicada, há muito tempo atrás, e se eu não tivesse confessado para alguém o meu pecado, tinha sido algo tão sufocante, que eu estava me sentindo sufocado. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém de vocês, de você cometer uma coisa e dizer assim: cara, eu preciso contar para alguém, eu preciso falar para alguém. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente não dá liberalidade para Satanás continuar agindo naquele pecado. Quando a gente oculta, quando a gente esconde, é mais fácil a gente cometê-lo novamente. Então, procure alguém, de preferência o pastor, o seu pastor. Não conte para ninguém que não sirva a Deus, que compartilha a mesma fé com você. A Bíblia diz que confessai somente aos santos. Então procure aí o seu líder, se você está com uma dificuldade muito grande, e se você não quiser contar o seu pecado, mas fale para ele: olha, eu cometi um pecado. Não precisa dar detalhes do pecado. Fale para ele. Se Davi tivesse chegado para um dos seus servos e tivesse confessado aquilo que ele tinha feito: olha, eu fiz algo terrível, eu preciso confessar para você, certamente ele não teria sofrido as consequências que ele sofreu por ter tentado esconder. Procura o seu líder, procura um amigo da igreja. Não conta para uma pessoa que não é da mesma fé que você. Pelo amor de Deus, não façam isso. E eu chamei uma pessoa, quando eu estava em uma situação muito difícil, eu falei: eu preciso contar para alguém. E eu chamei uma pessoa e eu conversei com ele, eu falei: olha, aconteceu uma coisa assim, eu preciso contar para alguém. E depois, sabe quando você termina de contar aquilo para ele, e você espera ele olhar para você com maus olhos, e fala: cara, você fez isso, nossa, mas não. Eu fui ali abraçado por aquela pessoa, por aquele meu amigo que falou: cara, eu já fiz algo semelhante. Eu falei: cara, é impossível, mas só eu pude cometer uma coisa dessa. Não, um dia eu também fiz isso, cara. E eu fiz a mesma coisa que você, eu procurei ajuda, eu procurei alguém, eu contei. E eu nunca mais cometi aquele pecado, porque eu tinha pessoas ao meu redor orando e me ajudando para que eu não cometesse aquele pecado novamente. Por experiência própria, querido, procure alguém. Quando você estiver sufocado por um pecado que você não está conseguindo parar, procura alguém e fala: olha, eu estou numa situação difícil, eu tento de todas as maneiras, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Isso é coisa do outro mundo? Não, não é. É normal isso acontecer com a gente. A gente às vezes fica preso em pecados. E o pior de tudo isso é que às vezes a gente fica preso em pecados que a gente acha que não são pecados. Sabe aqueles pecadinhos de estimação que a gente diz: é pequenininho, não tem muita coisa não. A Bíblia fala que no grande dia, muitos vão dizer assim: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, quando eu pregava, milhares de pessoas se arrependiam, se convertiam, levantavam as suas mãos. Senhor, teve um dia que eu coloquei as mãos sobre um paralítico e ele andou. Cegos enxergaram através da minha vida. E o Senhor vai dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. Por causa de coisas pequenas que a gente acha que são menos importantes do que matar, roubar, trair. Existe
os pecados maiores, que muitos vão chegar lá e Deus vai dizer: nem te conheço. A pessoa vai dizer: mas por quê? Não te conheço, aparta-te de mim. São aqueles pequenininhos que a gente acha que são insignificantes. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não existe pecado de estimação, não existe pecado bobinho, não existe pecado pequeno, nem pecado grande. Existe pecado. Somente pecado. Davi tinha em suas mãos tudo para poder ter um final diferente nessa história dele. E ele só lembrou de deixar todos verem a sua vitória. Mas no momento da sua queda, ele não aceitou. E é uma das falhas muito grandes nossa. Quem não quer que todo mundo veja, né? Hoje a gente que acompanha aí as mídias sociais aí, algumas pessoas que fazem alguns vídeos que eu não concordo de forma alguma, é quando elas vão ajudar, aqueles vídeos, dando dinheiro para pobre, dando um tênis para um morador de rua, e aí ele faz aquilo apenas para que as pessoas vejam que ele está ajudando. E às vezes da nossa queda a gente não pega e faz uma transmissão ao vivo do nosso pecado aqui para todo mundo ver. Porque é mais fácil a gente fazer uma transmissão quando a gente está lá, fazendo algo que vai nos engrandecer, fazendo algo que vai nos levantar o nosso ego, fazendo algo que vai trazer aplausos para nós, e as pessoas vão olhar: olha como ele é bonzinho, nossa, como ele ajuda os necessitados. Mas a gente não é capaz de fazer uma transmissão ao vivo de uma queda nossa, de uma falha nossa, um pecado nosso. Porque é muito mais fácil a gente aceitar o elogio do que a repreensão. Mas não despreze a repreensão do Senhor. Não despreze. E não oculte nada, não apenas de Deus, mas também, se você puder, se um dia você sentiu que você magoou alguém com a palavra, porque às vezes a gente comete erros, e a gente percebe que a gente magoou alguém, mas a gente, por orgulho, não vai lá e não pede perdão. Não perca a oportunidade de ir lá, se humilhar e dizer: olha, eu me arrependo, um dia eu falei uma palavra que eu te magoei, eu senti que eu te respondi de uma forma que você ficou triste, me perdoe por isso. Isso é tão lindo, quando a gente reconhece as nossas falhas e os nossos erros. Não deixe que na minha e na sua história ela termine assim que nem Davi. A Bíblia conta que por causa desse tentativa de ocultar o pecado, Davi, a espada nunca mais se afastou da casa dele. Se a gente continuar lendo a história de Davi, a gente vai ver que depois de tudo isso, um dos seus filhos abusa sexualmente da irmã dele, outro mata o próprio irmão, e depois desse pecado de Davi, só aconteceu desgraça na família dele. Então, às vezes, a gente pode ser transmissor de desgraça para a nossa família, sabia? Parece pesado a gente falar isso, Mas quando a gente oculta as nossas falhas, os nossos erros, a gente é transmissor de desgraça para a nossa vida. Davi foi isso. E olha só, o cara era segundo o coração de Deus. Imagina Deus pensar uma coisa e Davi ir lá e fazer. Pensa o orgulho que Deus tinha de Davi. Pensa, imagina você pensar aí uma coisa e você ir lá e fazer, e aquilo era a vontade de Deus que você tivesse feito. Davi era desse jeito. Davi andava ali, lado a lado com Deus. Davi era aquele cara fechadão na fé com Deus. E ele fez isso. E Deus, se Davi tivesse se humilhado, será que Deus não tinha perdoado? Um cara que fez tantas coisas maravilhosas para Deus,
que só alegrava o coração de Deus, vocês acham que Deus seria capaz de virar as costas para ele e dizer, eu não te perdoo? Jamais. Só que o egoísmo, ele preferiu não perder a sua coroa de rei, para poder ficar com uma maldição na vida dele e na família dele. Então pense que você pode ser aí um transmissor de desgraça para sua casa, para sua família, quando a gente oculta o nosso pecado. Quando eu digo você, eu não estou falando vocês, eu estou falando de mim também. Se eu ocultar os meus pecados, eu sou um transmissor de desgraça para minha casa. Certamente o meu filho, a minha mulher, vão sofrer consequências por causa disso. Porque como mesmo nós lemos aqui, de uma das anotações que eu fiz, o pecado ele nunca será insignificante. Assim como ele, confessado, ele limpa toda a tua história, quando ele é ocultado, ele suja toda a tua história. E todo o teu histórico de bondade com Deus é apagado no momento que a gente oculta os nossos pecados e a gente não reconhece que somos pecadores. Então não deixe que o orgulho, que a vergonha, a Bíblia diz que no lugar de vergonha, Ele nos dará dupla honra. Não será vergonhoso você confessar o seu pecado. Sabe por quê? Porque Ele vai te honrar duplamente depois que você fazer isso. Quando nós confessamos, Ele nos honra duplamente. Sabe o que é isso? Dupla honra. É te honrar além do que você merece. É te honrar acima daquilo que você possa imaginar. Amém, queridos? Vocês entenderam que a gente não deve de maneira alguma ocultar os nossos pecados? Antes de a gente, eu já estou terminando, eu vou depois querer que todas as mães venham aqui na frente, mas antes eu queria falar algo da parte do Senhor para 3 pessoas aqui. A primeira é a irmã da irmã Sandra, Sueli, né, seu nome? Sueli, eu quero que você venha aqui na frente, fica aqui, ó, irmã Sueli, fica aqui na frente, pode ficar aqui na frente. Joyce, fica desse lado aqui, e a Fê, fica no meio delas, vocês 3, eu tenho algo do Senhor para a vida de vocês nessa noite. Primeiro para você, irmã Sueli, escute bem o que Deus vai te falar nessa noite. Ele vai escrever uma história nova na tua vida. O teu passado vai ser apagado. Não importa o que vão falar de você. O que importa é o que o Senhor vai fazer na tua vida. Ele vai te dar coisas novas. E Ele vai tirar muitas dúvidas a respeito da palavra dEle que você ainda tem. Que você não consegue compreender. Que talvez você leia ou você ouça e você não consegue compreender o que Ele está falando. Ele vai te ensinar o que Ele está tentando te dizer. Não ficará dúvida no teu coração. E para você, Fê, Deus Ele quer que você preste bem atenção no que o Senhor vai te falar. Ele quer que você comece a anotar algumas coisas. Coisas do dia a dia. Vão acontecer coisas com você e o Senhor quer que você escreva. Eu não sei por que Ele quer que você faça isso. Talvez Ele vá revelar isso para você. Mas quando acontecer um fato na tua vida, o Senhor quer que você escreva. Uma agenda. Pode comprar uma agenda. Tá? Você vai comprar uma agenda e tudo que acontecer vai ser fatos do dia a dia. Você vai escrever. Não importa. Talvez algumas pessoas vão dizer, nossa, mas é bobagem. Se você mostrar para alguém, não precisa mostrar. Se você quiser mostrar, você mostra. Mas o Senhor diz para você escrever. O que vai acontecer depois eu não sei. Talvez Ele vai tirar o direcionamento, tá? Mas Ele vai fazer você escrever e depois Ele vai dizer para você o que Ele quer. O Senhor vai começar a falar contigo em coisas do dia a dia, tá? São coisas que para você vai ser coisa boba. E você vai dizer, será que é isso mesmo? Será que é Deus? Mas Ele manda te dizer que Ele não vai deixar dúvida no teu coração acerca do que Ele vai falar contigo. E você, Joyce? Deus vai fazer grandes coisas na sua vida também. Eu sei que isso parece comum, né? Mas Ele te colocará
em um lugar onde algumas pessoas não vão até mesmo acreditar naquilo que o Senhor tem para você. Não fique com medo. Você vai estar em lugar que as pessoas não vão acreditar muito em você. Mas o Senhor manda te dizer que você vai ter que fazer. Não faça esperando alguém elogiar. Não faça esperando alguém te aplaudir. Mérito de Deus não será seu. Ele não me disse o que era nem onde era. Eu não sei se será fama, se será lugar onde pessoas precisem ouvir acerca dele, mas ele vai te colocar em alguns lugares. E será mérito dele. Então, queridos, o Senhor, Ele não mente quando Ele fala. E Ele vai fazer tudo isso na vida de vocês. Apenas creiam. Não esqueça disso que o Senhor pede para vocês nessa noite, tá bom? Podem se assentarem. Queridos, a Bíblia diz que nós temos que falar o que o Senhor manda falar. Eu estou aqui falando o que o Senhor mandou falar para essas 3 mulheres. Não está sobre a minha responsabilidade, mas está sobre a responsabilidade dela. Se um dia, não aconteceu aquilo que você ouviu, às vezes o Senhor fala e você não ouve. A gente pensa que Deus fala num trovão e vem alguém, esse que eu te digo e papapá. Prestem atenção, Deus fala em coisas simples às vezes, que a gente passa desapercebidos. Então vocês 3 que ouviram o que o Senhor falou, comecem a andar com seus olhos espirituais e seus ouvidos espirituais mais atentos. Porque o Senhor vai fazer tudo isso que Ele falou na vida de vocês. E eu quero ver vocês aqui contando, testemunhando. Porque eu tenho certeza que quando Deus fala, Deus cumpre. Jamais eu posso chegar aqui e brincar com vocês, dizendo Deus falou, sendo que Deus não falou.